Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tô aqui pra gravar pra vocês sobre alguns perrengues que eu já passei aí durante as minhas viagens de avião. Pra quem já me acompanha um tempinho lá no Instagram e aqui no YouTube também sabe que eu tenho medo de avião, apesar de encarar esse medo com algumas ressalvas, mas sabem que eu tenho bastante medo de avião e eu já passei alguns perrengues. Eu, inclusive, vou deixar aqui em cima um vídeo da minha última viagem de avião, que foi para Brasília no ano passado. E aí eu fiz tipo um diário do meu voo para vocês saberem como é que eu fico, para compartilhar com outras pessoas também que também têm medo de avião. Então nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês alguns perrenguezinhos que eu já passei aí durante meus voos. Mas eu já vou te pedir então pra curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque isso me ajuda muito a crescer e a produzir mais conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Como eu disse, alguns de vocês já sabem que eu tenho medo de avião, então para viajar de avião eu tenho algumas restrições. Eu encaro a viagem de avião, mas por exemplo, eu não viajo de avião sozinha. Eu só viajo se tiver minha irmã comigo, minha mãe, meu pai, alguma amiga, algum amigo. Eu não consigo viajar sozinha. Isso é muito ruim porque eu acabo perdendo algumas oportunidades, porque nem todo mundo pode estar sempre comigo, né? Outra coisa que eu sempre faço é carregar o meu terço comigo. Eu tive criação católica, sou católica, respeito todas as religiões, faço as minhas orações antes, durante a viagem. E já passei algumas situações assim, graças a Deus nada grave, tá? Mas já passei algumas situações que a minha ansiedade, o meu medo de avião acabaram me causando durante uma viagem. E eu queria dividir um pouquinho aqui, como se fosse um diário aqui com vocês, para que vocês também escrevam aqui embaixo, comentem se vocês já passaram por situações parecidas, como vocês lidam com essas situações, e eu quero poder também passar isso para vocês como um incentivo para que mesmo com medo vocês continuem viajando, porque é como eu faço, por exemplo. Eu acho que acima do meu medo tá a minha vontade de conhecer novos destinos, a minha vontade de viver experiências que só uma viagem pode proporcionar. Então eu coloco sempre acima do meu medo os meus sonhos, os meus objetivos. Por isso eu acabo indo. Como eu falei pra vocês, tem algumas restrições, mas os meus sonhos estão sempre acima dos meus medos. Mas vamos falar de perrengues que eu já passei dentro do avião. Gente, eu não aconselho isso pra ninguém. Eu não tive aconselhamento médico pra fazer isso. E depois, conversando com o enfermeiro e médicos, eu tomei um esporro assim e tomei um trauma pra minha vida e eu não ando mais com remédio pra viajar de avião. Toda vez que alguém, inclusive, me fala assim, leva um remedinho, toma tal remédio, toma não sei o que, eu não tomo. Eu me recuso, primeiro porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de perder o controle. Eu só fiz isso porque da vez que eu fiz, porque eu tava muito desesperada. Segundo que, pra quem me conhece também sabe que eu sou uma pessoa não muito adepta a remédios. Eu não gosto muito de remédio, eu acho que remédio a gente só toma, isso é minha opinião, tá, gente? Remédio a gente só toma quando o nosso corpo não tá combatendo alguma coisa e normalmente o nosso corpo consegue combater, principalmente coisas pequenas, né? Coisas mais simples do dia a dia, por exemplo, uma dor de cabeça. Eu não tomo remédio pra qualquer dor de cabeça, eu só tomo remédio pra dores de cabeça que já estão durando horas, né, que não passaram com outras coisas que eu faço, como por exemplo, ficar no quarto de luz apagada, beber café, desligar o computador, sair da frente do celular, da televisão, então assim, aí eu vou tomar remédio. É claro que existem situações e situações, mas eu não sou uma pessoa totalmente adepta a remédios, então eu evito o máximo que eu posso. Eu fiz isso porque eu tava realmente muito desesperada, foi a minha primeira viagem longa, foi quando eu fui fazer meu intercâmbio em Nova York, eram 10 horas de voo do Rio de Janeiro pra Nova York, e eu tava completamente apavorada. E aí uma pessoa falou pra mim assim, toma aqui esse Rivotril em gotas, você toma 2 gotinhas embaixo da língua, e que você vai ficar super boa. Então eu fui, entrei no avião, tomei 2 gotinhas embaixo da língua e depois de um tempo eu percebi que não tinha feito efeito, e aí eu tomei mais 3 gotinhas num copo de refrigerante que foi servido no jantar desse voo, e aí eu percebi que não tinha feito efeito, e aí no final eu tomei 10 gotinhas de Rivotril do Rio pra Nova York. E graças a Deus nada aconteceu, realmente não tive problema nenhum, fiquei relativamente mais tranquila, não tão tranquila, mas fiquei um pouco mais tranquila. Na volta,
eu fiz pior. Na volta a gente chegou no aeroporto, eu e minha irmã, pra voltar, e aí nosso voo era Nova York, São Paulo, São Paulo, Rio. E aí quando a gente chegou lá pra fazer o check-in, a atendente falou pra gente assim, olha, tem vaga no voo direto pro Rio, vocês querem ir direto pro Rio? Ele vai sair daqui 1 hora mais tarde, mas ele também vai chegar lá no destino de vocês 1 hora mais cedo, porque ele é direto. Aí a gente falou assim, tá bom, a gente vai, contanto que eu fique do lado da minha irmã, porque eu não quero que a gente fique separado, contanto que tenha lugar pra eu sentar ao lado dela e que seja próxima à asa. Porque existe aí uma teoria, que eu não sei se é verdade, mas é uma teoria, que eu me agarro nessa teoria, de que na parte da asa o avião tem mais estabilidade, então durante uma turbulência ele balança menos. Se é verdade ou mentira, eu não sei, só sei que normalmente eu sento ali. E aí, tá, a gente foi e de repente estavam servindo o jantar e aí a gente entrou numa zona de turbulência. Numa zona de turbulência onde todas as aeromoças travaram os carrinhos, sentaram, afivelaram os cintos e eu só escutava o barulho das garrafas que estavam no carrinho um pouco mais atrás de mim baterem assim uma na outra e eu comecei a ficar extremamente desesperada e eu comecei a falar assim pra Deus, né? Na hora eu falei, Deus, por favor, não deixa esse avião cair, não deixa esse avião cair, por favor. E aí eu olhei pra minha irmã e falei assim pra ela, por que que a gente trocou de avião? Por que que a gente trocou de avião? Era pra gente ter ido no outro avião, não era pra ter trocado. Eu fiquei com tanto medo que no final eu tomei 12 gotas de Rivotril. 12 gotas de Rivotril. E eu não dormi, eu não consegui dormir, mas eu fiquei extremamente grogue, assim, eu continuei com muito medo, mas era como se eu estivesse meio em alfa, assim. Foi perigoso, inclusive, por isso que eu tô deixando claro aqui que eu não recomendo. Depois eu conversei com médicos que falaram pra mim que é muito perigoso. Eu podia ter tido alguma reação a esse remédio no ar e podia ter morrido, porque de repente eu não teria atendimento a tempo. Então não façam isso. E depois dessa conversa, eu não levo mais remédio nos meus voos. Eu posso sofrer o que for, mas eu nem levo remédio porque eu não tomo nenhum tipo de remédio. Outra situação que eu já passei em voo foi agora voltando do Chile com a minha irmã. A minha irmã sabe que eu sempre seguro muito a mão dela durante os voos, principalmente se tiver alguma turbulência, porque eu realmente fico muito nervosa, então eu aperto muito a mão dela. E a gente estava voltando agora do Chile, quando foi passar pela Cordilheira dos Andes, voltando. A gente estava voltando do Chile, assim que a gente embarcou, já sentada, com o cinto afivelado, a minha irmã virou pra mim e falou assim, morreu o cantor da música Jennifer. Ele caiu, ele sofreu um acidente de avião, morreu hoje. Aí eu falei assim, nossa, Ingrid, poxa, brincadeira, você falar de uma notícia dessa no momento que a gente tá sentando aqui no avião pra viajar, você sabe que eu tenho medo. E ela falou assim, ah tá, mas é uma notícia que tá aqui e tal. Ela ficou muito triste, eu também fiquei, e eu fiquei mais nervosa ainda. Então, gente, se você tem do lado uma pessoa que tem medo de avião, não fale sobre acidente de avião, por favor. E aí aquilo já me deixou mais ansiosa, e na hora de decolar, na hora que o avião tava indo, assim, taxiando pra ir pra pista, pra decolar, uma senhora sentada na minha frente, do lado esquerdo, eu tava aqui do lado direito, ela vira pra amiga dela que tava aqui do lado direito, cutuca a amiga dela e fala assim, esse avião está muito pesado. Gente, não deem ouvidos para pessoas que não são técnicas, não façam isso, porque é a pior coisa que tem na vida. Bastou que a mulher falasse isso, que entrou aqui no meu cérebro que o avião realmente estava muito pesado e eu comecei a ter uma síncope nervosa e eu simplesmente respirar. Foi assim que eu respirei durante toda a decolagem. E a minha irmã falou assim pra mim, calma, você vai infartar, calma. Uma total crise de ansiedade, que é algo muito ruim. E aí depois que ele decolou, depois que ele estabilizou, eu comecei a ficar mais calma, minha respiração melhorou. Só que aí a gente entrou na Cordilheira dos Andes um pouco depois. E ao entrar na Cordilheira dos Andes, a gente começou a enfrentar uma turbulência. Pra quem não sabe, a Cordilheira dos Andes é uma zona de muita turbulência. Tem turbulências enormes na Cordilheira dos Andes. A que a gente pegou não foi das piores. Eu depois procurei vídeos na internet, porque a gente tem essa mania, né? Medroso, panicado por avião, tem essa mania.
e vi que tem turbulências muito piores. Então, começou uma turbulência e aí eu pedi a minha irmã para segurar a mão dela e ela simplesmente falou pra mim que peraí que eu tô filmando, e ela tá filmando aqui na janelinha. E eu tô cutucando ela, pedindo a mãozinha dela, e ela tá, peraí que eu tô filmando, peraí que eu tô filmando. Até que eu acho que eu incomodei demais ela virou pra mim e falou assim, cara, Michele, se controla, eu estou filmando. E aí, pastor, eu passei 4 horas do meu voo, 3 horas e pouco, até chegar ao Rio de Janeiro, chorando. Eu vim chorando do Chile ao Rio de Janeiro, porque eu não conseguia me controlar. Eu chorei, mas eu chorei o voo inteiro de nervoso, e rezando, e tentando me acalmar, e nada. Eu passei o voo inteiro chorando. Pensa num absurdo, mas essa pessoa era eu, sentada lá no meu banco, chorando. Um outro absurdo que eu já passei em avião, e esse assim, era um segredo que eu vou contar pra vocês. Gente, eu fico extremamente panicada. As horas que antecedem os meus voos são horas bem difíceis. São horas de muita ansiedade, então assim, coisas químicas, né, no nosso cérebro moldam coisas físicas no nosso corpo. Então assim, eu tenho N sintomas que são físicos, né? Como foi a crise de ansiedade, a minha falta de ar, eu não conseguia respirar, mas era puramente ansiedade. E aí eu tava voltando de Brasília, pra quem acompanhou aqui, lá em Brasília a gente ficou na casa de um casal amigo nosso. E assim, eu tava ali conversando com eles e tal, e aquilo me distraiu pra caramba. Eu fiquei não tão nervosa quanto eu fico normalmente. Talvez porque eu estivesse na casa de outras pessoas e isso acaba influenciando. E aí, quando a gente pegou o avião, a gente veio embora de Brasília pro Rio. E aí eu comecei a ficar ansiosa, né, no aeroporto e tal, embarcamos. E aí eu acho que tudo aquilo que tinha ficado acumulado, toda aquela ansiedade que eu não tinha demonstrado antes, me deu uma dor de barriga do cacete dentro do avião. Assim, fora da curva. E aí eu fui ao banheiro, não consegui aguentar, eu fui ao banheiro, foi algo incontrolável. E aí eu demorei um pouco e quando eu voltei, a minha irmã, eu tava sentada no meio, minha irmã na janela, e aí tinha sentado do meu lado um copiloto que tava pegando carona pra vir trabalhar. E aí a minha irmã virou pra mim e assim que eu sentei, ela fala pra mim assim dentro do avião, você demorou? Você tava cagando? Aí eu, claro que não, garota. Claro que não, tava esperando a aeromoça, que ela tava passando com o carrinho, eu tive que ficar esperando ela passar. Eu, hein? Gente, não façam isso, por favor, com seu coleguinha dentro do avião. Isso é uma vergonha, fora que o copiloto era uma gracinha. E a minha irmã me faz um negócio desse? Pois é. Então, assim, já tive dor de barriga no avião por medo de voar assim. Então, gente, essas foram só 3 das inúmeras experiências que eu já tive voando mesmo com medo. E o que eu quero falar pra vocês é que vá e viaje. Porque viajar engrandece a gente, viajar muda a gente, torna a gente um ser humano melhor, sem sombra de dúvidas. Viajar tira da gente alguns preconceitos que a gente tem. Viajar é um ótimo remédio, viajar cura. Então, mesmo com medo, vá e viaje, porque é essencial pra gente como ser humano. Então, crie seus rituais, não tem problema criar um ritual pra viajar, mas vá e viaje muito. E se vocês quiserem eu conto aí depois outras histórias aí pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que isso incentive vocês a viajar mais, mesmo com medo. E se você tem alguma história engraçada, alguma história doida aí do seu medo de avião, mesmo que você tenha voado, me conta aqui embaixo, vamos trocar experiência. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, que isso é muito importante aqui pro canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!